Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, uma nota prévia, saudar os mais de 1 milhão de eleitores que acreditaram no Chega e que nos deram uma vitória estrondosa no dia 10. Saudar também todos aqueles que foram voluntários e que permitiram que as eleições se realizassem. E esta nota prévia faz ligação com esta questão de que, mesmo perdendo 43 deputados, vocês não perceberam a questão da segurança, a questão da ligação à imigração, a questão do que se passa na Europa e, na realidade, esta sua ida à reunião do Conselho Europeu poderia não realizar-se, mas não devem existir vazios e Portugal deve estar representado. No entanto, os senhores pouco ou nada nos vão representar, pouco ou nada vão representar o povo português, porque as vossas políticas terminaram da pior forma e terminaram até com uma correlação com aquilo que é a União Europeia. Porque não nos esqueçamos que as primeiras buscas realizadas no dia 7 de outubro têm a ver com um projeto europeu que era prioridade em Sines e que deu origem à vergonha que deu. Portanto, seria uma pergunta interessante de lhe fazerem no Conselho da Europa em relação a todos estes processos. Conselho Europeu. Meus senhores, este debate preparatório do Conselho Europeu ficará marcado por ser o último do Partido Socialista a representar, mas ficará marcado também com uma nova conjuntura política ou partidária no nosso Parlamento, que daqui para a frente terá um comportamento de certeza completamente dispar. Os partidos anti-NATO entraram em processo de dissolução, estão praticamente todos de saída e quase não têm representatividade no Parlamento. Nós passamos de 12 para praticamente 50 e, portanto, a Ucrânia pode estar descansada porque terá uma força aqui que irá defendê-la e que acreditamos que é imperativo que a Ucrânia tenha que vencer esta guerra. Os senhores podem rir e podem continuar a rir. O último a rir é que ri melhor e, de facto, o que aconteceu foi que no dia 10 nós rimos e rimos bastante. Finalmente, o socialismo acabou neste país, já não são apenas 2 partidos, são 3 partidos e o Sr. Secretário de Estado, inclusive, quando diz que existiu um grande consenso em relação à Ucrânia nos 2 grandes partidos, eu sei que ainda lhe custa, mas pode dizer que existiu entre os 3 grandes partidos, porque nós somos um grande partido com 50 representantes aqui dentro. Mas sabe, Sr. Secretário de Estado, existem questões que deveriam ser importantes de discutir e que podem inclusive ser faladas lá fora quando falamos do apoio à Ucrânia. E uma delas é a vergonha que Portugal tem feito com o regime de proteção temporária, que foi uma consequência da extinção do CEF, em que transitaram todos os processos agora para a AIMA, e os ucranianos refugiados que entraram em Portugal, tirando aqueles que a determinada altura tinham tido o apoio em determinada Câmara Municipal de agentes para o Putin, que lhes tiravam os documentos e que nós não esquecemos, assim como não esquecemos quem eram os presidentes de Câmara que mandavam os dados dos manifestantes para a Rússia, mas o que é certo é que, entretanto, ficaram à sua própria vontade e à sua própria conta, porque hoje em dia esta proteção temporária continua muito em dúvida e as pessoas não sabem o que fazer. Sabe, uma das coisas que devia ser referido eram os jovens ucranianos que tentaram ter escola, que os senhores dizem lá fora que tentaram ajudar e que grande parte dessas famílias não conseguiram colocar as crianças na escola e são milhares e milhares de relatos. Senhor Secretário de Estado, como lhe disse, nós concordamos e estamos de acordo, os 3 maiores partidos estão de acordo no apoio à Ucrânia e achamos que é imperativo que a Ucrânia vença a guerra para que não possa ter um problema e não tenhamos um problema ainda maior na Europa. Mas estamos muito preocupados com esta compra conjunta do armamento e estamos preocupados porque o mesmo é dirigido pela mesma pessoa que fez a compra conjunta das vacinas e continua a estar sob a investigação da Procuradoria Europeia. Continuamos sem conhecer exatamente os contratos e a forma como foi feita e gostávamos que tudo isso fosse de facto muito esclarecido, porque isto é uma consequência da falta de investimento, da vossa incompetência e da forma como desleixaram as Forças Armadas Portuguesas, porque não são 2% ao ano, são praticamente 20 anos de responsabilidade vossa e do Partido Social Democrata, que não investiu nas Forças Armadas e que não cumpriu os 2% do PIB. E chegamos a esta altura que temos as Forças Armadas de mão estendida, de joelho no chão, humilhadas pelas vossas gestões, porque neste tempo a forma que fizeram a gestão das Forças Armadas foi ruinosa e vergonhosa, sempre com o beneplácito da esquerda e da extrema-esquerda. E os senhores também têm muita responsabilidade. Escusam de vir com o papão da imigração do Sr. Vítor Orbán, porque nada tem a ver com isso. E o Sr. Vítor Orbán, Salvini recebeu, ainda bem que me falou disso, Sr. Deputado Brilhante Dias, porque Salvini recebeu mais refugiados, está muito nervoso, eu percebo o nervosismo, recebeu mais refugiados
nem a Itália, sob a sua jurisdição, do que a maior parte dos países socialistas que não receberam absolutamente ninguém. Por isso tenham vergonha da forma como fazem as acusações. O povo percebeu de uma vez por todas que os senhores pouco têm para nos explicar acerca de apoio aos refugiados ucranianos da forma como o fizeram. Meus senhores, para terminar, apenas dizer que, não sendo de outra forma e tendo que ser os senhores a representar-nos nesta reunião, que façam pelo menos por não destruir mais a imagem do que aquilo que fizeram ao longo destes anos, porque a imagem que nos deixaram lá fora foi de um rastro de corrupção e de problemas institucionais entre as instituições, e acredito que cada vez estejam mais nervosos, porque agora não somos nem 1, como há 4 anos, nem 12, como há meia dúzia de meses. Somos 50 e por nós não passarão. Sr. Presidente, eu queria apenas que fosse distribuída à Câmara, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado, a proposta apresentada, o projeto apresentado nesta Câmara pelo Partido Chega, que fomos o único que quisemos condenar a Rússia como Estado apoiante do terrorismo. Obrigado.